Em Números 21:8, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Moisés fez uma de bronze e pendurou-a no madeiro. Esta serpente não era um ídolo a ser adorado, porque na Bíblia Deus proíbe estritamente a adoração de ídolos. Essa cobra de bronze não tinha poderes mágicos. Deus mandou Moisés colocar aquela cobra no madeiro para dar ao povo a oportunidade de crer nele. A cura que Deus proveria não seria imposta a ninguém. Cada pessoa teria que escolher se aceitaria a cura oferecida ou a rejeitaria. Assim Deus mandou Moisés anunciar ao povo: quem for mordido e olhar para ela, viverá. Quando alguém cresce no que Deus havia dito e olhasse para a cobra no madeiro, na mesma hora seria curada e viveria. Mas e se alguém que estivesse na multidão dissesse: o quê? É só o que eu tenho que fazer? Olhar? Não, isso é fácil demais. Isso parece simples demais. Não, não posso acreditar nisso. Não, eu não vou olhar. O que diria para aquela pessoa? Pare de ser orgulhoso. Só olhe, creia no que Deus diz, confie nele. Ou, e se alguém dissesse: eu realmente não acho que seja necessário olhar. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu realmente acho que Deus olhará para mim e verá a bondade do meu coração e todas as minhas boas obras. E Deus vai me curar. Acha que curaria? Deus os curaria porque eram bons? Não! Não importava o quão boa uma pessoa fosse. Se alguém não olhasse, aquela pessoa morreria. Finalmente, se alguém dissesse: eu gostaria de olhar, eu realmente gostaria, mas o problema é a minha família, os meus amigos. Sabe, eu não acho que eles vão olhar. E o que eles pensariam de mim se eu olhasse? O que eles diriam? Por isso, eu também não vou olhar. O que diria? Eu diria: amigo, eu sinto muito que os outros à sua volta decidiram rejeitar a vida. Mas você pode escolher a vida. Você não tem que rejeitar a vida por causa deles. Essa é sua única esperança. Naquele dia no deserto, milhares estavam entre a vida e a morte. Eles tinham a mesma decisão: eu confio no que o Senhor diz e olho, ou me recuso a ouvi-lo e morro. Números 21, versículo 9 diz: quando alguém era mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deus sempre cumpre o que diz. Pode confiar no que diz. O que aquelas pessoas não perceberam foi que, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, estava chegando o dia que, assim como a serpente de bronze, o libertador também seria levantado. Esse evento no deserto apontava para o futuro, quando aqueles que teriam a morte eterna teriam a escolha de não receber o castigo por seus pecados, ao invés disso, aceitar a vida eterna. Quando um homem trazia um sacrifício, ao invés de examinar o homem, o sacerdote examinava o cordeiro. O homem que trazia o cordeiro era um pecador que havia quebrado a lei de Deus e não podia satisfazê-la. Era o cordeiro que tinha que ser perfeito, sem defeito. Da mesma forma, Deus sabia que você quebraria a sua lei.
Por isso que ele já havia planejado enviar o libertador. Ele viveria uma vida perfeita e seria examinado por Deus em seu lugar. Após ser examinado, o cordeiro era morto. O homem era culpado, mas era o cordeiro que morria. Dessa forma, Deus permitiu que a sua punição fosse retirada do homem. Todas as vezes que um sacrifício era oferecido, um inocente morria no lugar do culpado. Cada morte apontava para o último sacrifício que seria oferecido para resolver o problema do seu pecado. Uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, o sangue do sacrifício era aspergido no propiciatório. Ao invés de condenar a nação, Deus escolheu ver o sangue daquele que havia morrido por eles, e a punição de Deus era retirada. Este evento também estava apontando para o futuro, quando o sangue seria derramado em favor do perdão do mundo inteiro. Um dia, quando Deus ofereceria expiação por você. Durante uma rebelião contra Deus no deserto, serpentes venenosas foram enviadas para picar o povo. Deus providenciou uma maneira para que todos aqueles que tinham sido picados pudessem viver. Eles tinham que apenas olhar para a serpente e seriam curados. Da mesma forma que a picada da serpente era fatal, você também tem uma condição fatal, chamada pecado. Quando Deus providenciou uma maneira para as pessoas viverem, isso prefigurava a salvação que Deus ofereceria ao mundo. A vida que Ele ofereceria a você. O Deus Pai anunciou que Jesus era seu Filho amado, o único que podia totalmente satisfazer a Deus. Somente Jesus podia enfrentar as tentações de Satanás e viver uma vida perfeita sem pecar. Jesus veio para ser o Cordeiro perfeito de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Jesus veio para ser examinado por Deus no seu lugar, para ser o seu substituto.